eu reservei para a nossa reflexão a segunda parte do Evangelho. Como assim, padre? Esse Evangelho tem duas partes? Não, esse Evangelho é um só. Só que eu preferi dividir em duas partes para facilitar a nossa reflexão. Pega seu Evangelho que o padre vai mostrar para você onde nós iremos focar. Nós iremos nos focar sobre os versículos 28, 29 e 30. Mas principalmente o versículo 29 de Mateus capítulo 11. Viu, internauta? Para você que está nos assistindo, Mateus 11, 28, 29 e 30 será o nosso tema, a nossa abordagem. Só para esquentar os nossos motores, eu gostaria que você lesse para o padre qual é o versículo 29 que está aí no seu folheto. Eu começo e você continua. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vos encontrarei descanso. Quem é que está dizendo isso? Quem? Jesus. Está pedindo aos seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Diga amém. Amém. Jesus está pedindo aos discípulos dele, portanto está pedindo a você, a mim, que tomemos o jugo dele. Tomai sobre vós o meu jugo, ele diz. Então ele está afirmando que ele tem um jugo e que ele gostaria que nós tomássemos esse jugo, que nós pegássemos esse jugo dele para nós. É aqui que surgem as dúvidas. Que jugo é esse, padre? Quando Jesus fala de jugo, Jesus está falando de quê? Ao contrário de muitas outras vezes em que Jesus fala de maneira simbólica, aqui Jesus está falando dentro de um contexto do povo judaico. E para você entender o que era o jugo de Jesus, você vai ter que entender o contexto que Jesus vivia. Então aqui é a história bíblica, história de Israel, que você vai ter que entender um pouco para compreender esse texto. Nós temos pouco tempo, não poderemos nos aprofundar, mas deixa eu contar para você brevemente qual é o contexto que está por trás dessa frase: tomai sobre vós o meu jugo. Presta atenção agora, olha para cá. No tempo de Jesus, todas as crianças a partir de 6 anos de idade tinham que ir para a escola. E quando a criança chegava na escola, a criança não encontrava, como acontece conosco, sobretudo no Ocidente, uma professora. A criança encontrava um homem chamado rabino. Repita essa palavra. Rabino. E qual era a função do rabino? Era ensinar para as crianças os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos pelo nome de Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quais são? Gênesis. Eu percebi que quando falou Gênesis, quase todo mundo repetiu. Quando chegou no último, poucas pessoas. Eu estou perguntando porque eu estou sentindo que tem muita gente distraída. Não sei o que aconteceu, não sei se foi o jogo do Cruzeiro. Parece que você está meio voado. Assenta, irmão. Vem para cá. Eu preciso de sua atenção agora. Então eu disse para você que as crianças saíam de casa e iam para a escolinha. Chegavam na escola e encontravam um homem que recebia o nome de Rabino. E esse homem ia ensinar para as crianças os 5 primeiros livros da Bíblia, que eu disse para você que se chama Torá.
os 5 primeiros livros, Torá. E olha só o que acontecia. Quando a criança completava 11 anos, ela já sabia esses 5 livros de cor. 5 livros da Bíblia, os primeiros, eram obrigatoriamente ensinados para todas as crianças dos 6 aos 11 anos. Então a criança, quando tinha 11 anos, ela já tinha que saber de cor os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros. Ô padre, era alguma? Não, era todas. Mas acontecia, por exemplo, de ficar algumas dúvidas. E as crianças sempre gostam muito de perguntar, como acontece hoje. O professor vai ensinar sobre história, sobre geografia, sobre biologia. As crianças começam a perguntar: ô professora, mas e isso? E não só as crianças, os adultos também se perguntam: por que o céu é azul? Por que existe nuvem? Por que existe estrela? Naquele tempo as criancinhas também começavam a perguntar coisas sobre esses livros da Bíblia. E algumas coisas a própria Bíblia respondia, outras coisas não tinham resposta na Bíblia. Então os rabinos tinham que interpretar os textos da Bíblia. Por exemplo, olha só. O livro de Levítico diz que no sábado nenhum homem deve trabalhar e fazer atividade braçal, atividade que demande energia, força, que demande tempo, que consuma o seu tempo. Mas algumas pessoas começaram a questionar: e se no sábado minha casa pegar fogo? Eu vejo o fogo pegando na casa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar? Aí apareciam alguns rabinos que diziam assim: não, olha, se der pegar fogo na casa, você for no sábado, você não vai poder sair com nada na mão, porque isso é trabalho. Mas você pode, por exemplo, sair com a sacola. Outros diziam assim: não, eu acho que quando Moisés pediu que não tivesse trabalho nenhum, Moisés pediu que nem carregar sacola não podia. Então, se você tiver que carregar alguma coisa, você carrega no seu corpo. Então os rabinos começaram a fazer interpretações do texto. Amém? Daí surgiram 2 grandes escolas em Israel. E essas 2 grandes escolas eram as principais. Uma escola chamada Hillel, outra escola chamada Shammai. Repete com o padre: Hillel e Shammai. Uma dessas escolas era mais flexível, fazia uma interpretação mais maleável do texto. Outra dessas escolas fazia uma interpretação mais pesada. Por exemplo, a Bíblia diz assim: se um homem se casou com uma mulher, ele não poderá se separar dela, a não ser que ele escreva uma carta de divórcio. Uma dessas escolas começou a se questionar: mas quando é que esse homem pode escrever uma carta de divórcio? E chegou à seguinte conclusão: olha que absurdo. Se um homem casou com uma mulher, a mulher fritou um ovo para ele, e o ovo queimou, o homem não gostou do ovo, ele pode escrever uma carta de divórcio e devolver ela para os pais. Você que não sabe fritar ovo, hein? Não ia ficar um dia casada. Outra escola dizia: não, peraí, isso é muito radical. Isso é muito radical. Não é se uma mulher não souber fritar um ovo, não souber fazer uma comida. Tem que ser uma coisa grave. E o que é grave? Traição.
Então o homem só pode separar da mulher, fazer a carta de divórcio, se a mulher traiu ele. Aí ele pode mandar ela de novo para sua casa. E sabe como é que se chamava essas interpretações que cada escola fazia? Jugo. No tempo de Jesus, o jugo eram interpretações da Torá, da lei de Deus. E haviam muitas interpretações. Havia rabinos que interpretavam de diversas maneiras. E quando você seguia um rabino, eu vou dar para você um exemplo sobre essa questão da mulher e o marido. Um rabino diz assim, o rabino João, diz assim: se uma mulher fritou um ovo e deixou queimar, você pode mandar ela para casa. Se eu faço isso, eu me separo da mulher, mando ela para casa, e alguém me pergunta: nossa, você separou da sua mulher porque ela queimou o ovo? Eu digo: é porque eu fiz isso, porque eu estou debaixo do jugo do rabino João. Mas se por acaso outro rabino, o rabino Antônio, diz assim: não, uma mulher só pode ser mandada embora por causa de traição. E a minha esposa deixou o ovo queimar, e alguém chegar para mim e falar: ué, mas você tem o direito de mandar ela embora. Eu poderia dizer: olha, mas eu estou debaixo do jugo de Antônio, e segundo ele, eu não posso mandar ela embora por causa de qualquer motivo, somente por causa de traição. Quem está conseguindo entender, diga amém. Amém. E qual é a pegada aqui do texto? Jesus começou a perceber que os rabinos, e sobretudo muitos fariseus eram rabinos, eles estavam fazendo interpretações pesadíssimas sobre a vida das pessoas. E muitas pessoas não estavam nem conseguindo viver aquilo que eles diziam que era interpretação da lei. Muitas pessoas não estavam conseguindo colocar em prática, porque eles eram muito exigentes, eles eram muito rigorosos, eles eram muito carrascos. E Jesus começou a perceber que as pessoas que viviam assim, debaixo de muito rigor, muito autoritarismo, elas começavam a ficar tristes. Essa observação de Jesus, querido, vale até para hoje. Se você tem um pai, tem uma mãe muito rigoroso, se você tem um pai, tem uma mãe muito rígido, que estabelece regras para você, que às vezes você pensa que seu pai e sua mãe vivem na década de 20, de 30, a tendência é você ir se entristecendo. Se você se casou com um marido muito duro, muito rígido, muito sistemático, muito controlador, que vive colocando um monte de coisa para você fazer, que vive estabelecendo um monte de obrigações para você fazer, a sua tendência é ser uma esposa triste, uma esposa abatida. Se você trabalha numa empresa onde o seu patrão é muito carrasco, é muito rígido, a sua tendência é viver ali estressado, angustiado, preocupado, nervoso e triste. E olha, eu vou pegar na ferida agora, até dentro da igreja. Se você participa de missas de padres muito carrascos, muito rigorosos, padres que acham que até bater palma na missa é pecado contra Deus, padres que te recriminam, padres que te condenam por qualquer coisa que você faça, você tende a ser um fiel triste, porque você se coloca debaixo do jugo da autoridade de alguém que está pegando pesado com você. Jesus, quando percebeu isso, ele disse: não está certo, não está certo.
O que esse pessoal está fazendo com o povo não está certo. Não está certo, por exemplo, o que os governantes estão fazendo com o povo brasileiro. Eles colocam milhares de impostos sobre o povo, mas eles mesmos não pagam. Eles cobram do povo IPTA, IPTU, e tudo que o povo compra eles pegam uma parte para si, mas eles mesmos estão imunes a esses tributos. Jesus diz: não está certo, não está certo. Você que coloca regras na sua casa, você que estabelece critérios na sua casa, de que quando você liga a televisão ninguém pode mudar de canal, de que quando você dá a palavra ninguém pode te contrariar, você que tem funcionários e você gera medo nos seus funcionários, porque tudo que você fala, mesmo se tiver errado, vira lei. Jesus diz para você, patrão, ou chefe, mandatário, Jesus diz: não está certo. Você que trata seus filhos como se fossem verdadeiros escravos do tempo do regime militar. Na sua casa ninguém pode ligar uma música, na sua casa ninguém pode levar um amigo, na sua casa ninguém tem liberdade. Jesus diz: não está certo. Você está colocando um jugo muito pesado nas costas dos outros. E aí você pergunta: padre, se eu vivo com uma pessoa assim, o que eu tenho que fazer? Se eu fosse olhar pela minha humanidade, eu diria: você tem que enfrentar. Você tem que mostrar para essa pessoa, como diz Dona Maria, você tem que mostrar para esse infusado que ele não está certo. Mas eu não posso fazer isso, que eu sou padre. O que eu posso é recomendar para você o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? Vinde a mim. Vai para Jesus. Seu marido está pegando pesado com você? Vai para Jesus. Seu patrão está te cobrando muito, você chega em casa em desespero, até em crise de choro, vai para Jesus. Você que está cansado dessa vida de regras, de leis, de imposições, você que não tem liberdade nenhuma, você que vive para fazer a vontade dos outros, Jesus está chamando você: vem para mim, vem. Você que está cansado, está abatido, perdeu a alegria com o casamento, perdeu a alegria de trabalhar, você que está participando de paróquia, onde a opressão é total, Jesus diz: vinde a mim. Quando você chega até Jesus, Ele olha para você e vê o fardo pesado que você está carregando, um monte de regra que deram para você cumprir, um monte de leis que colocaram nas suas costas, um monte de obrigações que deram para você, e Ele diz: meu filho, desse jeito você não vai conseguir. Você não vai conseguir caminhar na vida. Você não vai conseguir ser feliz no amor. Você não vai conseguir dormir em paz. Você não vai conseguir ser saudável, porque você está vivendo debaixo de muita opressão. Você está vivendo para cumprir leis que colocaram para você como obrigatórias. Então Jesus diz: me dá aqui seu fardo. Tudo o que falaram para você que você tinha que fazer, que se você não fizesse ia dar errado, que se você não fizesse ia ser demitido, que se você não fizesse o casamento ia acabar, que se você não fizesse seu pai, sua mãe iam ficar de mal de você. Jesus diz: me dá aqui, tira isso das costas. Jesus está pedindo para você que está cansado, abatido, oprimido: me dá seu fardo. Eu tenho o meu, eu vou te dar. O jugo que eu tenho é um jugo suave, é um jugo leve. E se você me perguntasse: padre, qual é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é o amor. Amar a Deus, amar ao próximo. Esse é o jugo de Jesus. Se o mundo está cobrando muito de você, o mundo está pegando muito pesado com você, vem para Jesus, querido.
Vem para Jesus, filha. Com Jesus não tem negócio de leis rigorosas, com Jesus não tem negócio de obrigações impostas, com Jesus é amor. A única coisa que Jesus vai querer de você é: ame o Pai Celestial acima de tudo, com todo o seu coração, sua alma, seu entendimento, e ame a cada pessoa como você ama a si mesmo. Quando você faz assim, você abraça o jugo de Jesus, você encontra descanso para a sua alma e você experimenta a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.